Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouco aqui sobre arqueologia imaginária. É um termo interessante porque ele retrata, entre outras coisas, a possibilidade do indivíduo, a partir de um processo de transformação, que na maioria das vezes é um processo que parte de uma terapia, de uma psicoterapia, de uma psicanálise ou de algum outro tipo de processo que mergulha no íntimo do ser para que ele encontre ali resquícios de imagens, de memórias, de situações pelas quais ele passou na vida e que possam ter ali ficado com alguma espécie de ruído, alguma espécie de trauma, alguma espécie de repressão. E a partir desse caminho arqueológico do ponto de vista psíquico e do ponto de vista imaginário, ele consegue acessar algumas dessas lembranças, dessas memórias, e ao acessar essas lembranças, elas eclodem, ou seja, elas vêm à tona e ao virem à tona, elas podem ser vistas e ressignificadas. E isso traz uma série de percepções para o indivíduo, tira ele mesmo da sua base, faz com que aquele movimento todo construído de uma vida baseada na repressão de um trauma, portanto, uma narrativa que foi construída no lugar daquilo que efetivamente aconteceu, quando ele toma consciência disso, ele sai um pouco do seu eixo, ele sai da sua base e passa a ir para um outro lugar, que é um lugar onde o indivíduo não sabe mais quem é ele, qual é a sua identidade, o que ele busca. E, por conta disso, outros caminhos, outras possibilidades, outros mundos começam a fazer parte das opções que esse indivíduo tem na vida para construir novas narrativas, narrativas que estejam mais associadas com o seu inconsciente do ponto de vista daquilo que está no desejo do indivíduo, mais do que nos traumas, nos recalques ou nas repressões. Então, quando a gente faz esse trabalho no consultório ou em algum processo transformacional que traz essa arqueologia, essa busca das imagens, das memórias, das situações, esse trabalho, ele precisa depois ter uma volta. E essa volta, a gente poderia dizer que é uma espécie de ressignificação do que acontece ou do que aconteceu com o indivíduo, como se fosse uma espécie de efeito borboleta daquilo que não foi vivido, mas que poderia ter sido vivido, porque nós damos uma nova roupagem ao que aconteceu a posteriori. E ao dar essa nova roupagem ao que aconteceu a posteriori, há o momento do insight, aquele momento ahá, em que o indivíduo percebe que a partir do que foi construído lá atrás, há uma repetição de situações. E tudo hoje que de alguma forma esteja associado ao que foi vivido lá atrás, faz com que o indivíduo utilize as mesmas ferramentas que ele utilizou enquanto esteve na situação em si. Então aí ele pode fazer uma escolha, ele pode mudar a maneira como ele encara o trauma e pode criar novas percepções, novos caminhos neuronais. E ao criar os novos caminhos neuronais, outros tipos de relações passam a ser criados, outros tipos de busca por novas soluções, percepções. Há um processo criativo muito mais intenso que dá conta destas novas demandas que aparecem a partir da ressignificação de um processo traumático ou de memórias não muito agradáveis. É muito importante fazer esse trabalho da arqueologia psíquica, porque com isso você
primeiro, percebe o que aconteceu, então é como se fosse um fóssil, e depois, à medida que você vai encontrando partes do que aconteceu, você vai montando um quebra-cabeça destes fósseis, você vê como a coisa era, e aí você pode lidar com ela melhor, porque aí você tem uma perfeita noção do que aconteceu, porque está tudo ali montadinho. E ao estar montadinho, isso faz com que um indivíduo possa construir novas maneiras de lidar com o seu processo traumático. E essas novas maneiras fazem parte de um novo processo de pensamento, de processamento de ideias, de imagens, de memórias, que consequentemente vão gerar novas emoções. Essas novas emoções, por outro lado, vão produzir e reforçar as novas conexões neuronais, e aí aqueles caminhos viciados que estavam sendo utilizados do ponto de vista psíquico se enfraquecem e outros caminhos passam a ser fortalecidos. E ao serem fortalecidos, aparecem novas maneiras de enxergar as situações e um outro tipo de enfrentamento a partir daquilo que começa a ser visto, começa a ser vivido. E, portanto, é como se o indivíduo tivesse um outro tipo de energia para estar no mundo. A sua presença, a sua posição no mundo ganha uma nova dimensão, porque ele consegue estar mais consciente do que viveu, do que vive e do que poderá viver se fizer outras escolhas. Ou se simplesmente bancar as escolhas que vem fazendo, não mais como um refém delas, mas como um criador daquilo que acontece com ele. E aí, um mundo de possibilidades aparece, um mundo de novas relações, pessoas que faziam parte do círculo de amizades, de relacionamentos e até mesmo familiares, passam a mudar, seja a percepção que eles tinham desse indivíduo, seja a mudança de atores neste palco da vida, com este novo roteiro da vida, e aí novos personagens aparecem com outras falas, com outras posições, com outras maneiras de lidar. E o indivíduo, sim, pode passar a sair de trás do pano ou da plateia e ir para o meio do palco e com isso tornar-se protagonista da sua vida, e ao tornar-se protagonista, ele tem um mundo de possibilidades, ele tem novas portas, novas janelas, novos caminhos a percorrer. E ao percorrer esses novos caminhos, há um enriquecimento, há um desenvolvimento de novos papéis. E quanto mais papéis o indivíduo desenvolve em sua vida, mais saudável ele poderá se tornar do ponto de vista psíquico e, consequentemente, isso acaba tendo uma reverberação nos outros contextos da vida do indivíduo. É isso.